E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula passada nós trabalhamos a questão da África, vimos algumas contribuições e alguns estereótipos que foram criados ao longo do tempo em relação à África. Então, talvez vocês tenham firmado esse imaginamento de vocês pelas imagens que a gente às vezes vê no Facebook, por algum vídeo que vocês assistiram ou por alguma coisa do dia a dia de vocês. Primeiramente, a gente precisa entender daquilo que já foi dito no vídeo passado. Todo o procedimento de ofuscar a força da África adivinho de quem? Dos europeus. Eles queriam mostrar que a África não era uma civilização capaz de ter um rendimento econômico e, consequentemente, poder se propagar no mundo. Então, a gente, para trabalhar a África, a gente precisa refletir sobre os aspectos que, ao longo do tempo, permearam a sociedade. A gente viu a questão cultural da África, nós vimos várias questões que foram muito positivas para a nossa sociedade e as contribuições que os africanos deixaram para nós. Mas a gente não pode deixar de falar, de relatar também as consequências que os africanos passaram com esse processo de extração de matérias-primas do seu território. A gente viu lá no vídeo passado justamente isso, qual foi a forma, como se deu todo esse processo de retirar as matérias-primas dos africanos pelos europeus. E a gente também não pode passar por esse conteúdo sem relatar e conversar um pouco sobre a estrutura do racismo. Por quê? Porque no final do vídeo lá eu citei para vocês que o racismo ainda é muito forte no nosso país. Mas eu vi a necessidade da gente fazer realmente uma aula direcionada a isso. Até porque nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, ainda vimos no nosso dia a dia, ainda observamos no nosso dia a dia um grande índice de preconceito racial no nosso país. E um país em pleno século XXI, com muitos viés tecnológicos, com muitas coisas positivas, a gente não pode deixar de proclamar e de falar sobre um assunto tão complexo na relação de pessoas que tentam ofuscar a força do outro, tentam ofuscar o vínculo que o outro tem no mundo, justamente por conta da cor da sua pele. Bom, pessoal, então hoje eu queria definir o que é racismo para vocês. Pensem aí um pouquinho. Bom, eu vou trazer um conceito aqui sobre racismo. Racismo ele é uma denominação de discriminação e de preconceito de forma direta ou de forma indireta. E a gente vai ver por quê, de forma direta ou de forma indireta. E esse preconceito é a quem? A um indivíduo. Seja ele por conta de um grupo que ele está inserido, ou também da questão étnica, que é a que nós iremos relatar e falar, ou seja, a cor. É importante a gente ressaltar, tratando sobre esse assunto, que o preconceito, a própria palavra, ela já vai decifrar. É um conceito, é uma forma de conceito ou juiz que se faça em relação a um conhecimento prévio de um assunto. Como assim? Preconceito é eu sem estar inserido naquela questão conceitual, sem saber, eu começo a recriminar aquelas pessoas, enquanto a discriminação é um ato de separar. Então a gente viu que preconceito é um ato de um conhecimento prévio e uma separação, excluir ou diferenciar uma pessoa por ter a sua cor de pele negra. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa vincular um pouco isso à história. Nós sabemos que muito tempo, como a gente já estudou, a África ela passou por momentos difíceis, porque muitas pessoas iam lá na civilização africana e, consequentemente, neste continente, começa a extrair todas as mercadorias e, consequentemente, exportar o negro. E exportando o negro, ele também chegou aqui no nosso território do Brasil. E a gente trazendo essa realidade que a gente vai estudar quando a gente for estudar no próximo capítulo a história do Brasil, a gente vai observar que os negros muitas vezes foram ofuscados, apanharam, sofreram repressão e tiveram que trabalhar duro para a construção de um país como o nosso. Muitos negros ralaram para que a gente pudesse estar aqui hoje tendo essa aula, porque muitas vezes sofreram repressões e muitos deles morreram ao longo da nossa história, justamente por conta da sua cor de pele e por ser visto
como um ser sem alma. Ou seja, a gente precisa pensar sobre isso um pouco, para que a gente possa rever os nossos conceitos. E às vezes a gente pensa, isso não existe mais não. Existe sim. A gente tem várias entrevistas, várias coisas que vai denominar essa questão do preconceito. E o preconceito racial é muito grande, é em uma grande escala aqui no Brasil. A gente observa que todos os países que foram colonizadores e aqueles que foram colonizados apresentam um índice de preconceito racial contra o negro, ou os países que foram colonizados, nativos local. Também é importante a gente pensar e ressaltar que isso tudo gera uma ação de preconceito somente por considerar o racista quando há uma utilização de algo estrutural, ou seja, quando se tem uma vítima. Não, talvez vocês já pararam para pensar e até já se questionaram por que no nosso país existe cota racial. A cota racial é uma forma de não excluir o negro e dizer que ele é diferente, que o branco pode pensar muito mais, mas é uma dívida histórica que nós temos. E essa dívida histórica, por mais que o negro ele tenha, com o passar do tempo, vários privilégios, nada pagará as repressões, o sofrimento que se passou o negro aqui no nosso país. Então a gente precisa pensar todas essas consequências para que assim a gente possa vincular e a gente possa saber sobre um pouco do racismo e a gente poder combater isso aí. No Brasil existe uma lei que vocês vão estudar também posteriormente, que é a lei de Aurélia. O que seria essa lei, professor? Ela foi organizada dia 13 de maio de 1888 e ficou proibido todo o procedimento de escravização de pessoas dentro do nosso território. Então essa lei foi muito importante. Essa lei ela foi fecunda para os processos de libertação dos escravos. Mas vale ressaltar que muitos escravos foram libertos naquela época, entretanto não tiveram nenhum aparato do governo para que assim elas pudessem continuar a sua vida, ou melhor, não continuar a sua vida, mas elas iniciar a sua vida, porque antes disso não se tinha uma boa vida, uma boa condição de vida, porque muitos deles eram vendidos como mercadorias. Então a gente precisa pensar que os escravos eles foram muitas vezes reprimidos. Tem um historiador que o nome dele é Gilberto Freire, que ele vai justamente falar um pouco sobre essa questão das famílias tradicionais, e ele escreveu um grande relato brasileiro que é chamado de Casa Grande Senzala, que justamente vai simbolizar os escritos e as questões das relações entre os negros e os brancos no território brasileiro. Então a gente precisa pensar sobre todas essas questões e principalmente nesse texto dele ele vai falar sobre a questão da superioridade da raça branca que foi criado ao longo do tempo pelos europeus para que assim eles pudessem ecoar e ofuscar e assim coagir a força do negro e a força que o negro tinha para trabalho braçais. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês reflitam hoje é que existe hoje no Brasil uma lei contra o racismo, é a Lei 7.716, e essa lei ela foi colocada justamente por conta das representações do passo das lutas que tiveram os negros ao passar do tempo. Então a gente precisa refletir sobre tudo isso e assim a gente poder combater toda essa questão do racismo e também quebrar esse estereótipo em relação à África. Muitas vezes a gente vê no Facebook foto de criancinhas muito mal, criancinhas pobres. Beleza, na África existe também muita pobreza, mas no Brasil eu quero dizer para vocês que também existe muita pobreza. Então, também existem as questões positivas, também existem muitas riquezas e pessoas que vivem muito bem na África. Então, muitas coisas a gente ainda recebe hoje, em pleno século XXI, em plena atualidade, coisas que ofuscam o poder do negro. E esse procedimento acontece também nas escolas. Infelizmente, o racismo ainda é muito forte dentro da escola. E a gente precisa refletir sobre isso. Muitas vezes a gente termina mantendo essa postura de uma forma indireta ou direta. Às vezes a gente fala uma brincadeira e essa brincadeira ela pode se tornar um ato de racismo para aquelas pessoas para aquela pessoa que escuta, ou seja, a vítima.
Quantas vezes já tiveram alguns ditados populares que vão reprimir a força do negro? Outra coisa que a gente precisa pensar e repensar em relação a essa força do negro, por quê? Vocês já pararam para pensar por que o luto ele vai simbolizar como uma cor preta e o branco como uma cor de paz? Então a gente precisa refletir sobre isso nas pequenas coisas. A gente observa que existiu vários casos, por exemplo, em 2015 aqui no Brasil, ocorreu uma discriminação racial em uma loja de grife, em São Paulo, com um menino negro, filho adotado de uma cliente branca. Então, o que aconteceu com ele? Ele estava na loja, ele adentrou aquela loja e, consequentemente, ele foi excluído de todo o processo de compra justamente por conta da sua cor de pele. Já tiveram várias outras que foram simbolizadas e morreram justamente por conta da sua cor de pele, como eu já mencionei para vocês, por ser vínculo de trabalho. Bom, pessoal, por hoje eu quero deixar essa reflexão para vocês. Hoje a atividade que eu quero que vocês façam é uma atividade reflexiva mental, que vocês possam refletir que precisamos combater esse mal, que é o racismo no Brasil. Precisamos fazer valer toda essa aula de história que nós estamos tendo agora. Vocês estão tendo essa oportunidade de saber um pouquinho dos dados históricos aqui no Brasil e assim vocês fazerem valer na vida de vocês. Porque a gente precisa refletir sobre o ser humano, sobre nós, quem estamos sendo na Terra, como estamos fazendo valer todo o nosso processo enquanto passamos aqui na Terra. E a gente precisa fazer valer a vida do outro, pensando na vida do outro, como o outro se sentiria mal quando a gente apelida com uma coisa que é ruim, quando a gente coloca um apelido, quando a gente brinca, quando a gente pensa que a nossa brincadeira ela não vai atingir o próximo. Então, que a gente possa refletir. E eu trouxe esse vídeo para que vocês reflitam sobre isso. Preste atenção no vídeo. Esse vídeo ele vai justamente simbolizar todo o processo para vocês. Assistam com atenção. Que horror! Eles estão me caçando como se eu fosse uma criminosa. Mas você não tem jeito. Isto é, voz de criminosa? Pelo contrário, você até parece uma jovenzinha muito simpática. Puxa, obrigada. É a primeira coisa gentil que eu ouço hoje. Talvez, garotinha, você não estivesse prestando atenção às boas coisas da vida, não é mesmo? Ah, eu estava sim. Eu saí de casa com vontade de abraçar o mundo. Até a turma começar a implicar com a minha cor. Mas como assim? Implicar com a sua cor? Como? Pois é, todo mundo tá azul, menos eu. E só por causa disso, alguns fogem de mim, outros me evitam. Parece que não me querem por aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, nem sei o que fazer. Bem, jovenzinha, eu preciso ir. Preciso mesmo, sabe? Puxa, até ele. Pitu! Você não fugiu de mim, Pitu, que bom! Puxa, você nem imagina como estou confusa. Parece que todo mundo resolveu me pregar uma peça. Todos se pintaram de azul e fingem que não me aceitam. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sou azul como eles, mas continuo igualzinha a eles. Sinto as mesmas coisas que eles sentem. Saudade, raiva, medo, alegria, sono, fome. Opa, fome! Eu até me esqueci de tomar café quando saí de casa. Vamos até lá, Bidu! A minha mãe nunca entraria nessa brincadeira. Eu já devia ter pensado nisso antes. Mamãe! Você já está acordada, filha? Fala comigo? Não é nada não, querida. Apenas eu imaginei que você já tivesse descido para tomar café. Aquela voz que veio do meu quarto era minha voz. Acho que eu tô ficando lelé. Bidu, tá com medo do espelho? Peraí, esse espelho estranho. Estou pelo ultrassom. Mas foi um acidente que aconteceu numa experiência. Numa fração de segundo você voltará à sua dimensão. E este portal deixará de existir. Sumiu. Já acordada, filha? O que está fazendo aí, olhando para a parede? Mamãe, acho que voltei pro lugar certo. Ei, turma! Que saudade. Mas a gente se viu ontem, Mônica. Bom, é que eu gosto muito de vocês. De qualquer jeito, de qualquer cor. Até pintado de azul.
azul. Mas será que é a Mônica mesmo, Cebolinha? Será? Escuta, você é a Mônica mesmo? Claro! Então... Ai. Ela cascou! Voltem aqui! Puxa, mas é chato a gente se sentir assim. É claro, né? As pessoas preconceituosas magoam muito as outras pessoas. Nem me fale. Mas será que dá pra mudar isso, Maurício? Bem, na verdade, as pessoas deveriam valorizar seus traços físicos, a sua cor, conhecer sua origem, a sua cultura. Tudo isso é muito importante. São essas diferenças que fazem a riqueza e a beleza de um povo. Assim como a turminha, né? A Mônica é dentucinha, a Magali é magrinha e comilona, o Cascão é sujinho, o Cebolinha é quase carequinha e fala errado. E eu sou negro. É isso mesmo, Jeremias. Olha, na minha turminha, por exemplo, tem o Hiro, o japonesinho, tem o índiozinho Papacapim, tem o Nimbus, o do Contra, e tem até o pessoal da roça lá, do Chico Bento. Tá vendo como é bom ser diferente? E são essas diferenças que nos tornam únicos. Já pensou se fôssemos todos iguais? Ô, Jeremias, o que você tá fazendo por aqui? Tá todo mundo esperando você pra partir o bolo da Carminha Frufru. E ela não para de perguntar por você um só minuto. Ah, gente, eu não quero ir, não. Ah, por que não? Eu deixei docinhos e salgados pra todo mundo. Uma delícia. Vamos lá, Jeremias. É que tem aquele primo chato da Carminha. O Alfredo, ele também fez piadinhas com vocês, né? Disse que a Mônica não podia entrar na festa porque a Gorducho não ia conseguir passar pela porta. Ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele. Me chamou de sujinho. Mas ele conseguiu imitar a Mônica e quase levou uma bela coelhada da dentuça, quer dizer, da Mônica. Ele não vai fazer mais piadinhas com ninguém. Essa coisa de preconceito me lembra o Montanha Suja. Bom, pessoal, espero que após esse vídeo vocês possam gerar esse procedimento de reflexão. E outra coisa que eu quero vincular para vocês, algo bem importante, é que vocês possam, além de refletir tudo isso, vocês também possam verificar. E outra coisa, estamos passando um momento tão difícil onde a gente precisa das mãos. Então, após esse momento que nós estamos passando, que a gente possa refletir e que a gente possa fazer valer a pena quando a gente voltar para a nossa sala de aula, quando a gente voltar para o nosso convívio social, realmente sair das quatro paredes da nossa casa, a gente possa fazer valer com os nossos amigos, com os nossos colegas e sempre ser contra todo tipo de preconceito. Então, um cheiro, um abraço bem grande no coração de vocês. Esse é o meu desejo e rapidamente se encontraremos. Abraço!